Mãe leva filho ao nutricionista, médico descobre um crime horrível. Clara era uma mulher de cerca de 30 anos, magra e calada, que vivia com o filho de 6 anos, Álvaro, em um pequeno apartamento no térreo do conjunto habitacional Santa Maria. Ninguém na cidade realmente tinha intimidade com ela. Sabia-se apenas que Clara era mãe solteira, reservada, usava roupas gastas nos ombros e raramente saía de casa, exceto para levar e buscar o filho na escola. Mas o que realmente despertava a curiosidade das pessoas não era o silêncio de Clara, e sim o menino Álvaro. O filho dela é muito esquisito, sussurrava Dona Lúcia, a vizinha do andar de cima, para sua amiga todas as manhãs ao levar o lixo. Já tem 6 anos e eu nunca vi ele comer nada além daquele biscoito em forma de ursinho que a mãe dele dá. Biscoito de ursinho? Seu Miguel franzia a testa ao ouvir isso. Quer dizer biscoito industrializado? Daqueles de mercado? Não, é a própria Clara quem faz. Mas em 3 anos, nunca vi ela acender o fogão uma vez sequer. A janela da cozinha está sempre fechada. A história sobre Álvaro se espalhou como vento naquela comunidade pequena. As mães da escola infantil começaram a observar mais atentamente cada vez que Clara deixava ou buscava o filho. Notavam o menino sentado quieto num canto, sempre com um biscoito em forma de urso nas mãos, do tamanho de 3 dedos, de cor escura e aspecto envelhecido. Álvaro, você quer experimentar um iogurte de morango? Perguntava a professora Teresa com delicadeza. O menino não respondia, apenas virava o rosto e abraçava o biscoito. Professora, disse Clara, a voz leve como brisa, ele só come esse biscoito. Desde que aprendeu a mastigar. Ele não se acostuma com outros sabores. Teresa franziu a testa. Mais uma dieta assim. Esse biscoito, eu que faço. Tem farinha, leite e um pouco de fruta amassada, interrompeu Clara, e se despediu com uma leve reverência. Por favor, não o force. Mas era evidente que Álvaro não era como as outras crianças. Ele era extremamente magro, com a pele pálida, cabelos ressecados e olheiras constantes, como se estivesse sempre exausto. Muitas vezes, durante a aula, permanecia imóvel por horas e não desenhava, não cantava, não brincava. Apenas segurava o biscoito de ursinho e olhava fixamente pela janela. E especialmente, quando alguém tirava o biscoito de suas mãos, como aconteceu uma vez quando Teresa deixou o biscoito cair e jogou fora, Álvaro gritou, tremeu, e chegou a se jogar no chão em convulsão, como se estivesse tendo um ataque epiléptico. Assustada, a professora ligou para a mãe. Clara chegou em 10 minutos, ajoelhou-se, abraçou o filho e sussurrou, mamãe trouxe outro biscoito. Calma, meu amor. Respira. Álvaro, respira, meu bem. Só quando o menino mordeu o novo biscoito é que seu corpo começou a relaxar e os olhos se fecharam, exausto. Clara, Teresa a chamou no fim daquele dia. Acho que você deveria levar o Álvaro para uma consulta. Ele está apresentando sinais graves de distúrbio comportamental. Clara apertou os lábios. Eu sei. Mas não é nada grave. Ele só tem medo do novo. Não, Teresa balançou a cabeça. Isso já ultrapassa a questão de seletividade alimentar. Eu não posso continuar permitindo que ele frequente a escola nessa condição sem um laudo médico. Clara levantou os olhos. Pela primeira vez, Teresa viu neles um misto de pânico e entorpecimento. Um tipo de pânico de quem já está tão cansada que não tem mais forças para reagir. Está bem, Clara assentiu. Eu vou levá-lo. Alguns dias depois, no consultório do Dr. Luiz Andrade, um pediatra renomado na região, Álvaro estava sentado em uma cadeira, abraçando seu biscoito de urso. Luiz, por volta dos 50 anos, corpo roliço, cabelos grisalhos, observou Clara por um longo tempo antes de iniciar a consulta. Quantos anos ele tem? Perguntou com gentileza. 6, respondeu Clara por ele. Álvaro não disse nada. Olhava fixamente para o relógio de parede, murmurando algo que ninguém entendia. Luiz pegou a mão do menino. A pele estava fria. As unhas, pálidas e tão frágeis que quebraram ao menor toque. Ao iluminar os olhos com a lanterna, notou olheiras profundas e um olhar opaco, sem vida.
A senhora pode descrever a alimentação dele? Perguntou Luiz. Só come o biscoito que eu faço. De ursinho. Ele não aceita outro alimento, repetiu Clara, quase por reflexo. A senhora dá leite ou frutas a ele? Às vezes, mas ele vomita tudo. E água, ele bebe normalmente? Sim, acho que sim. Luiz se endireitou na cadeira. Vou precisar fazer um exame de sangue para confirmar. É possível que ele esteja com múltiplas deficiências nutricionais. Clara enrijeceu. É mesmo necessário? Ele morre de medo de agulha. Toda vez que toma vacina. Isso não é vacina. É uma tentativa de salvá-lo de um possível quadro grave de desnutrição. Clara abaixou a cabeça, apertando o tecido da própria roupa. Luiz suspirou. Vou pedir à enfermeira que faça da forma mais delicada possível. Entraremos em contato com a senhora nos próximos dias. Antes de sair da sala, Luiz notou a bolsa de Clara sobre a cadeira. Era de tecido, surrada, e deixava à mostra um pequeno saco transparente com 3 biscoitos de urso dentro escuros, com aparência de mofados. Dona Clara perguntou com suavidade. Esses são os biscoitos que trouxe para ele? Clara se sobressaltou e puxou a bolsa rapidamente. Sim. Caso ele sinta fome. Não tem nenhuma etiqueta. Não, eu faço em casa. Luiz não comentou mais nada. Mas naquele instante, uma sensação ruim atravessou seus pensamentos. Nenhuma mãe comum daria algo aparentemente embolorado ao filho. E nenhum biscoito caseiro manteria aquela forma rígida depois de 3 dias. Na ficha médica de Álvaro, Luiz escreveu com cuidado. Alta possibilidade de transtorno alimentar por dependência exclusiva de alimento específico. Recomendado acompanhamento rigoroso e análise laboratorial da amostra do alimento, se possível. 3 dias depois, Clara recebeu um telefonema do consultório. A voz da enfermeira soava suave, mas o tom carregava uma gravidade incontestável. Dona Clara, o doutor Luiz gostaria de conversar pessoalmente sobre os exames do Álvaro. É melhor que a senhora venha ainda hoje. Clara desligou o telefone, as mãos trêmulas. Álvaro estava sentado no chão, virando repetidamente a caixinha onde guardava os biscoitos em forma de urso, a única da gaveta da cozinha. Ele lambia a borda do biscoito, como se estivesse tentando se consolar. Álvaro, vamos sair um pouquinho, tá bom, meu amor? Clara perguntou em voz baixa. O menino a olhou, os olhos fundos, apertando o biscoito nas mãos sem responder. Mas ao ver Clara pegando o casaco, levantou-se sozinho, sem soltar o biscoito. O consultório estava mais silencioso que o habitual. Luiz já os aguardava na sala, com uma pilha de exames à sua frente. Não fez rodeios. Clara, vou ser direto. Álvaro está em um estado grave de desnutrição. Clara olhou para a mesa, sem dizer nada. Ele está com carência de quase todos os micronutrientes essenciais, ferro, vitamina D, cálcio, zinco. Até a glicemia está instável. Mas o que mais me preocupa é o nível de E320 no sangue. E 320, repetiu Clara, confusa. É o antioxidante BHT hidroxituleno butilado. Geralmente usado em biscoitos industrializados baratos para prolongar a validade. Não deve ser consumido por crianças em altas doses. E no sangue do Álvaro, o índice está 6 vezes acima do permitido. Não pode ser. Eu nunca comprei biscoito industrializado para ele. Luiz inclinou a cabeça. A senhora disse que era caseiro. Pode me dar uma amostra para analisarmos? Clara ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu lentamente. Eu trouxe alguns comigo. Ela abriu a bolsa e tirou 2 biscoitos de urso de um saco zip. Luiz calçou as luvas, colocou-os com cuidado em uma bandeja plástica esterilizada e entregou à enfermeira do lado de fora. Vamos enviá-los ao laboratório de análise alimentar da cidade. Pode levar alguns dias, disse ele. Clara baixou a cabeça, os olhos evitando contato com qualquer um. Álvaro continuava sentado em um canto da sala, alheio à conversa.
Sua cabeça repousava no ombro da mãe, a mão segurando firmemente o biscoito. Naquela tarde, Luiz telefonou para um velho amigo Henrique Martins, especialista em controle de qualidade de alimentos no Laboratório Independente em Campinas. Luiz? A voz de Henrique soou surpresa. Quanto tempo? O que houve para você ligar assim? Preciso que analise uma amostra de biscoito. Formato de urso. Sem rótulo. Preciso de uma análise urgente de aditivos, químicos e componentes principais. O que você suspeita? Níveis elevados de E320. A mãe da criança diz que é o caseiro, mas eu não acredito. Tem um cheiro estranho. É duro como pedra. Envie para mim amanhã mesmo. Eu vou priorizar. 4 dias depois, o resultado chegou. Henrique não escondeu a indignação ao ligar de volta. Luiz, você está segurando uma bomba. Fala. Aquele biscoito tem um nível de BHT 10 vezes maior do que o limite seguro para crianças. Além disso, contém corante sintético e 102 e adoçante artificial aspartame proibido para menores de 6 anos. Luiz apertou o telefone com força. E a farinha? Farinha de trigo barata, contaminada com aflatoxina, uma toxina de fungo se armazenada incorretamente. Nenhum vestígio de fruta ou leite, como a mãe afirmou. Gordura? Gordura saturada. Quase 40% da composição. Praticamente nenhum valor nutritivo real. Em resumo, é lixo alimentar, Luiz. Mas produzido com técnica formato de urso padronizado, embalagem limpa. Parece produto industrial clandestino. Luiz ficou em silêncio. O que você vai fazer? Perguntou Henrique. Vou comunicar à Secretaria de Saúde. Mas antes disso, preciso conversar novamente com a Clara. Na manhã seguinte, Clara foi convidada a retornar ao consultório. Seu rosto estava mais abatido, as olheiras ainda mais marcadas, como se não tivesse dormido. Álvaro não a acompanhava. Ela disse que ele estava dormindo profundamente após uma leve convulsão por ficar sem biscoito na noite anterior. Luiz foi direto. Eu sei que não foi você quem fez aqueles biscoitos. Clara levantou os olhos, o olhar vago. Analisamos os componentes. É um produto industrial barato, com substâncias proibidas e aditivos nocivos. Onde você conseguiu? Ela permaneceu em silêncio por quase 1 minuto. Então os ombros começaram a tremer. Eu não tinha outra escolha. Eu não tinha dinheiro, doutor. Perdi o emprego quando o Álvaro tinha 3 anos. Foi nessa época que ele parou de comer e começou a emagrecer a cada dia. Eu não sabia cozinhar nada, não tinha leite, não tinha comida fresca. Só me restavam R$ 10 na carteira. E você conheceu quem? Luiz perguntou com delicadeza. Alguém deixou um panfleto na porta. Dizia biscoitos gratuitos para famílias em dificuldade e qualidade garantida, feitos especialmente para crianças. Eu fui até lá. Onde? Num antigo galpão industrial fora da cidade. Um lugar abandonado. Um homem chamado Juliano. Ele me deu uma caixa cheia de biscoitos. Disse que eram encalhados porque ainda não estavam registrados. Mas quando o Álvaro comeu o primeiro, foi como um milagre. Ele riu. Ele me olhou. E naquela noite, ele dormiu bem pela primeira vez em 2 anos. Luiz cerrou os punhos, tentando manter a calma. Eu sabia que os biscoitos não eram bons e mais depois disso, o Álvaro só comia aquilo. Se não tivesse, ele gritava, batia a cabeça na parede. Eu acabei me acostumando. Era mais fácil. Eu não precisava me preocupar com o que preparar. Era só dar um biscoito e pronto. Você sabia que era perigoso, não é? Eu sabia. Mas eu estava tão cansada. Eu só tinha medo de vê-lo com fome. E eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Luiz se levantou e foi até a janela. Observou o céu carregado de nuvens cinzentas vindo do leste. Clara, disse ele, virando-se.
Eu preciso da sua ajuda. Isso não é só sobre o Álvaro. Eu acredito que há outras crianças comendo os biscoitos do Juliano. Clara assentiu, as lágrimas escorrendo em silêncio. Eu vou levar o senhor até lá. Na manhã seguinte, o céu encoberto parecia pressagiar algo ruim. Clara vestia um casaco marrom puído, e estava parada silenciosamente em frente ao portão do consultório. O doutor Luiz saiu, acompanhado por um homem jovem, de casaco preto, óculos escuros e uma pasta nas mãos. Ele estendeu a mão. Sou Sérgio Ribeiro, agente da Secretaria de Saúde de Campinas. O doutor Luiz nos notificou sobre o caso. Pedimos autorização para acompanhar a inspeção de hoje. Clara baixou a cabeça, não apertou a mão. Você está pronta? Luiz perguntou suavemente. Sim, ela murmurou. Eles entraram no carro. Sérgio dirigia, e Luiz sentou-se no banco de trás com Clara. O carro saiu da cidade, cruzou estradas estreitas e entrou por uma trilha de terra entre campos de oliveiras abandonadas. Cerca de 10 minutos depois, Clara apontou. Ali. É aquele galpão. Diante deles estava um prédio industrial em ruínas, parte de um antigo polo fabril da cidade, abandonado há quase uma década. Paredes descascadas, portão de ferro enferrujado, com uma placa velha e apagada, Fábrica de Biscoitos Pereira. Sérgio desceu e tirou uma foto da placa com o celular. Pereira. Mesmo sobrenome do homem que você mencionou, Juliano Pereira? Clara confirmou com a cabeça. Eles se aproximaram. O portão de ferro estava apenas encostado. Lá dentro, o ambiente era úmido, com cheiro forte de farinha mofada e óleo velho. A luz entrava por vidros quebrados, iluminando bancadas de inox enferrujadas e um forno grande ainda morno. Sérgio franziu o senho. Sinais de atividade recente. Clara apontou para um canto, ali. Ele sempre me mandava esperar ali. Eu não podia entrar. Luiz se aproximou e viu várias caixas de papelão com biscoitos embalados em sacos zip transparentes exatamente iguais aos que Clara havia levado ao consultório. Mas alguém recebia esses biscoitos? Perguntou Sérgio. Sim. Vi uma senhora idosa com a neta. Elas eram de outra cidade. Mas não sei o nome. Luiz lançou um olhar a Sérgio. Precisamos avisar a polícia. Já fiz isso, respondeu Sérgio. Só precisamos confirmar as provas. E a presença da senhora hoje é fundamental. Nesse instante, a porta dos fundos do galpão se abriu. Um homem alto, calvo, vestindo um jaleco de confeiteiro desbotado entrou, carregando um saco de farinha. Ele se assustou ao ver os três estranhos no centro da sala. Clara, ele rosnou. Quem você trouxe aqui? Clara deu um passo atrás. Luiz se colocou na frente dela. Juliano Pereira? Sérgio mostrou o crachá. Sou inspetor sanitário de Campinas. Recebemos uma denúncia sobre a produção irregular de alimentos para crianças. Juliano sorriu com desprezo. Não estou produzindo nada. Só faço biscoitos. Não vendo, não emito nota. Dou de graça. Quem quiser, pega. Mas o senhor utiliza aditivos proibidos, disse Luiz. E distribui para crianças. O filho da Clara, Álvaro, está em estado grave de desnutrição. Juliano deu de ombros. Eu não enfiei o biscoito na boca dele. A mãe veio pedir. Eu dei. Ninguém obrigou ninguém. Produz aqui. Sérgio caminhou pelo local, observando os equipamentos. Sim. Sou padeiro há 20 anos. Já tive padaria regular, mas fecharam por novas regras. Agora faço por hobby. Tem licença de produção? Não. Mas também não vendo. Luiz olhou ao redor. Tudo indicava a produção ativa. Sacos de farinha espalhados, óleo derramado no chão, formas de biscoito em formato de urso sobre a mesa. Uma geladeira velha fazia um ruído metálico, ou dentro dela, havia sacos plásticos com substâncias amarelas e alaranjadas sem identificação.
Sérgio tirou fotos com o celular. Vamos lavrar um auto de infração e interditar o local. Todo o material será recolhido para análise. O senhor receberá uma intimação ainda esta semana. Juliano cruzou os braços, desafiador. Vocês não vão encontrar nada. Só dei biscoito. Não é crime. Clara apertou a barra do casaco. Encarou Juliano, os olhos vermelhos. Você sabia que era tóxico, mesmo assim me deu. Meu filho quase morreu. Juliano deu um meio sorriso. Eu forcei você a voltar toda semana? Luiz segurou Clara pelo ombro, impedindo-a de avançar. Sérgio enviou uma mensagem convocando a polícia. Enquanto aguardavam, Luiz perguntou: Clara, ele já a ameaçou? Não. Mas ele sempre dizia: se não voltar, seu menino não vai ter o que comer. E eu tinha medo. Meia hora depois, 2 policiais chegaram. Um deles, Rubens Costa Alto, de expressão firme, entrou com um bloco de anotações. Senhor Pereira, disse Rubens. Temos ordem para inspecionar o local e apreender os materiais. Pedimos sua colaboração. Juliano permaneceu em silêncio, encostado na bancada, os braços cruzados, parecendo exausto. Rubens sinalizou para o colega fotografar, coletar amostras dos biscoitos e das substâncias da geladeira. Ao se abaixar, notou um caderno velho perto do forno. O que é isso? Rubens folheou algumas páginas, onde viu anotações em vermelho. Teste número 14: adicionar 3 ml de essência de laranja artificial. Sabor mais aceitável. Teste número 17: reduzir açúcar, aumento de vômito nas crianças. Anotação: reação negativa. Sérgio empalideceu. Você testou as fórmulas em crianças? Juliano sorriu com desdém: só fiz anotações. Ninguém me proíbe de escrever. Rubens registrou tudo, lacrou o caderno e levou Juliano para prestar depoimento. Clara permaneceu no meio do galpão, atônita. Olhou para as formas de biscoito, os sacos de farinha, e lembrou de todas as vezes que ficou ali tremendo, segurando Álvaro no colo, esperando na chuva por mais alguns biscoitos de urso. Luiz aproximou-se. Você está bem? Clara assentiu, os olhos secos. E o Álvaro? Continua igual. Não come nada há 2 dias. Só pede o biscoito. Luiz reprimiu um suspiro. Vou solicitar a internação dele no hospital da cidade. Lá tem uma equipe de apoio psicológico. Não podemos deixá-lo continuar assim. Sérgio completou: esse caso será encaminhado à promotoria estadual. E eu garanto, Juliano vai pagar por isso. Clara assentiu. No meio daquela sujeira de farinha e chão pegajoso, pela primeira vez, ela viu com clareza que aquele era o inferno que ela mesma havia alimentado com sua resignação e desespero. O telefone tocou às 3 da manhã. Clara acordou sobressaltada, o coração acelerado. Olhou para o lado onde Álvaro costumava dormir, mas a cama estava vazia. Ela se levantou de um salto, correu pelo apartamento, gritando: Álvaro! Álvaro! A luz do banheiro ainda estava acesa. A porta entreaberta. Clara empurrou com força. O menino estava sentado no chão frio, tremendo, agarrado ao vaso sanitário. Os olhos cerrados, suando em bicas. Ao lado, estavam os restos de um biscoito de urso mordido, despedaçado no chão. Mamãe, tá doendo, e Álvaro murmurou, antes de desmaiar. Meu Deus! Álvaro! Clara gritou, desesperada, e o pegou no colo. O corpo do menino estava mole como um pano molhado. Descalça e de camisola, Clara correu para a rua. Bateu na porta da vizinha. Me ajuda. Por favor. Meu filho desmaiou. Dona Lúcia abriu a porta e empalideceu. Santo Deus, Clara! Espera aí. Menos de 10 minutos depois, o carro do seu Miguel, dono da cafeteria, atravessava a rua em alta velocidade, levando mãe e filho ao hospital da cidade. Na emergência, Clara não pôde acompanhar o filho. Os médicos o levaram em uma maca,
e uma enfermeira a impediu de seguir. Por favor, senhora, sente-se aqui. Precisamos examiná-lo com urgência. Clara caiu em uma cadeira, as mãos tão apertadas uma contra a outra que começaram a sangrar. Uma hora depois, a médica de plantão, uma mulher alta, de cabelos pretos presos e voz firme, saiu do centro médico. Senhora Clara? Sim, sou eu, Clara respondeu, levantando-se trêmula. O seu filho está sendo medicado com soro e oxigênio neste momento. Já realizamos os exames iniciais. Ele está com insuficiência hepática leve, níveis elevados de enzimas do fígado e sinais de comprometimento na função renal. Clara começou a chorar. Por favor. Eu imploro. Salve meu filho. Estamos fazendo tudo o que podemos. Mas agora preciso de informações precisas do que exatamente ele consome todos os dias. Clara contou, entre soluços, sobre os biscoitos de urso, sobre não conseguir alimentar o filho com mais nada, e sobre a fábrica clandestina que foi descoberta. Érica franziu a testa. Ouvi falar desse caso. Campinas abriu uma investigação. Mas o mais urgente agora é cortar totalmente o consumo desses biscoitos. Se continuar, Álvaro pode sofrer danos cerebrais permanentes. Mas, e ele não aceita comer outra coisa, e Clara sussurrou. Érica suspirou. Já tratamos alguns casos assim, crianças com dependência alimentar compulsiva. Não é fome biológica. É um apego psicológico obsessivo. Uma espécie de vício. Isso, e tem cura. Sim. Mas leva tempo. E vai doer. Clara assentiu com os olhos secos. Eu aceito. Contanto que ele sobreviva. No dia seguinte, Álvaro acordou no quarto branco da ala pediátrica. Olhou em volta, em pânico, ao não ver sua sacola de biscoitos familiar. Cadê o meu biscoito? Mãe! Cadê meu biscoito? Clara correu até ele e o abraçou apertado. Filho, e a mamãe tá aqui. Não tem biscoito, e mais tem mingau, tem leite. Não! Álvaro gritou, chutando a cama. Eu não quero. Quero meu urso. O de sempre. O menino arrancou o soro do braço e derrubou a bandeja de mingau que a enfermeira havia acabado de colocar. Segurem as mãos dele, gritou a enfermeira. Um médico e 2 auxiliares correram até lá, tentando conter Álvaro, que se debatia violentamente. Não. Me solta. Eu não quero. Tá sujo. Tem cheiro ruim. Cadê o meu biscoito de urso? Meu biscoito. Álvaro gritava, batendo a cabeça com força na grade de metal da cama. Clara gritou em desespero, por favor, não machuquem ele. Érica entrou no quarto e sinalizou para que parassem. Apliquem um sedativo leve, por enquanto. Não podemos forçá-lo. Vamos precisar de uma abordagem gradual com apoio psicológico. À noite, Clara estava sentada em silêncio no corredor do hospital. Não comia, não dormia. Só encarava fixamente a porta do quarto do filho. Luiz chegou perto das 9 da noite. Trazia uma sacola com comida quente e a colocou ao lado dela. Recebi o relatório da doutora Érica. Clara não levantou os olhos. Alguma melhora? Ele perguntou. Clara balançou a cabeça levemente. Ele não comeu nada. Toda vez que tento dar mingau, ele grita. Nem água quer beber se não for com o biscoito. Luiz suspirou. Você precisa persistir. Isso não é mais sobre comida. É a única coisa que ele ainda sente que pode controlar. Clara assentiu. Eu sei. Só não imaginei que tudo acabaria assim. Luísa observou por um tempo. Vou pedir ajuda de uma conhecida, ela é enfermeira especializada em distúrbios alimentares infantis. Nós não vamos abandonar ele. No dia seguinte, os jornais começaram a noticiar o caso. Nos sites, manchetes em letras grandes e biscoitos de urso tóxicos em crianças internadas em Campinas. Na matéria, uma foto de Clara abraçando Álvaro no leito do hospital se espalhou por toda a internet.
A opinião pública se dividiu. De um lado, indignação, exigindo que Clara fosse processada por negligência. Do outro, comoção, acreditando que o sistema social havia abandonado uma mãe a ponto de ela alimentar o filho com comida de teste. Os comentários inundaram as redes. Que tipo de mãe deixa o filho comer só biscoito por 3 anos? Sinto pena. Uma mãe sem dinheiro, sem esperança, encurralada. Prendam o tal Juliano. Esse sim é o verdadeiro monstro. No hospital, os funcionários precisaram restringir o acesso de estranhos ao quarto de Álvaro. Uma equipe de imprensa chegou para entrevistar Clara, mas ela recusou todos. Eu não preciso mais que ninguém me ouça, disse ela a Érica. Eu só preciso que o Álvaro sobreviva. No quarto do hospital, Álvaro continuava a gritar toda vez que uma bandeja de comida era levada até ele. O menino vomitava em seco, batia a cabeça, se arranhava até ferir os próprios braços. Clara sentava ao lado, segurando suas mãos, murmurando: "Mamãe está aqui. Mamãe não vai deixar ninguém te machucar de novo. Você é tudo para mim." Érica entrou, segurando uma folha com anotações. "Clara, o grupo de especialistas em nutrição de Campinas vai chegar na próxima semana. Eles têm experiência com esse tipo de transtorno psicológico. Mas precisamos que a senhora colabore, passo a passo." Clara assentiu, com um olhar firme. "Eu vou colaborar. Eu vou recomeçar. Desde que ele viva." Apenas 2 dias após os jornais publicarem a notícia, viaturas da polícia estavam estacionadas em frente ao antigo galpão de Juliano Pereira. O inspetor Rubens Costa e 4 colegas da Delegacia de Polícia de Campinas entraram, portando um mandado de busca completo. O ar abafado e úmido do local fazia todos taparem o nariz. Manchas de mofo se espalhavam pelas paredes, o chão estava engordurado por óleo antigo, e nuvens de moscas voavam sobre bandejas de massa não lavadas. "Nojento", sussurrou um policial. Rubens revirava caixas de papelão contendo biscoitos em formato de urso, embalados em sacos plásticos transparentes, sem qualquer rótulo. Cada caixa continha ao menos 200 unidades, organizadas como se prontas para distribuição. "Chame a equipe de inspeção de alimentos. E o laboratório químico também", Rubens disse a um colega. "Precisamos de todas essas amostras para análise." Eles seguiram para os fundos, onde havia um forno industrial e uma estante de madeira empoeirada. Nela, cadernos estavam espalhados, ao lado de caixas com essências não identificadas, embrulhadas em plástico velho. Um dos cadernos tinha rabiscado na capa "Urso Fórmula número 32. Rubens o abriu. Em cada página, uma fórmula com alterações de ingredientes, em quantidade de corante, açúcar, aromas artificiais. Havia anotações em vermelho. Criança X, 5 anos, após 3 biscoitos seguidos, apresenta sinais de sonolência. Reduzir 320 para 2 ml, aumentar aroma de baunilha, resposta mais branda. Rubens apertou o caderno com tanta força que quase o amassou. Testes em crianças, ele murmurou, o olhar sombrio. Juliano foi preso ainda no mesmo dia. Quando foi retirado do galpão, ele manteve uma expressão calma, e sorriu para os repórteres: "Eu não fiz nada de errado. Só ajudei os pobres." As pessoas enxergam tudo de forma muito pessimista. "O senhor tem algo a dizer sobre as pelo menos 3 crianças internadas por consumir seus biscoitos?", perguntou um jornalista. "Eu não obriguei ninguém a comer", Juliano deu de ombros. "Eu doava de graça. Quem pegava, era por vontade própria." Essa resposta foi a gota d'água. Naquela mesma noite, as redes sociais explodiram. No Twitter, a hashtag Biscoito Urso Tóxico chegou ao topo dos assuntos mais comentados do Brasil. Um vídeo com a fala de Juliano no momento da prisão, o "eu não fiz nada de errado", foi compartilhado milhões de vezes. Moradores de Campinas estavam revoltados. Grupos de pais se reuniram diante da prefeitura com cartazes. "Crianças não são cobaias. Prendam Juliano. Fechem o galpão tóxico. Queremos justiça para Álvaro e para as outras crianças." Durante um pronunciamento ao vivo na TV local, a prefeita Laura Ferreira se manifestou.
Estamos comprometidos com uma investigação completa. Ninguém tem o direito de explorar a vulnerabilidade de famílias em situação de pobreza para lucrar às custas do corpo e da alma de crianças inocentes. Luiz assistia à transmissão na sala de descanso do hospital. Ele viu a imagem de Clara abraçando Álvaro ser exibida em meio aos gritos de protesto. Seus olhos se encheram de lágrimas. Na manhã seguinte, ele foi até a sala da doutora Érica Santos, levando os relatórios mais recentes. Como ele está? Perguntou assim que Érica terminou o plantão. O menino ainda se recusa a ingerir qualquer alimento que não seja o biscoito de urso. Tentamos mingau, pão macio, leite morno, tudo sem sucesso. Luiz assentiu. E quanto ao plano da equipe especializada? Eles chegam amanhã à tarde. Mas eu não tenho certeza se o Álvaro aguenta esperar mais. Érica o encarou, o olhar preocupado. A função hepática está caindo rapidamente. Se ele continuar sem nutrientes, pode haver danos cerebrais irreversíveis. Luiz apertou as mãos. Vou conversar com a Clara de novo. Enquanto isso, a investigação se expandia. Agentes da saúde descobriram que ao menos 5 famílias haviam recebido os biscoitos de Juliano. Em 2 delas, gêmeas de 4 anos, moradoras da cidade de Itatiba, também estavam internadas com sintomas digestivos graves. O inspetor Rubens foi pessoalmente colher os depoimentos dos responsáveis. Um homem me entregou os biscoitos na frente do mercado, contou a mãe, Rosa Silva. Ele disse que eram biscoitos nutricionais em fase de teste, se elas gostassem, teria mais depois um ponto. A senhora sabia que os biscoitos não tinham aprovação sanitária? Não. Mas tinham desenho de urso, e elas gostaram. Naquele momento, nem dinheiro pro leite eu tinha. A senhora ainda tem algum biscoito? Não, mas tenho uma foto das meninas segurando os biscoitos, postei no Facebook. Posso enviar pros senhores. Rubens recebeu a imagem. Nela, 2 meninas de vestido amarelo sorriam felizes, cada uma segurando um biscoito em formato de urso. Para qualquer pessoa, era uma cena doce. Mas para ele, aquilo era uma prova aterrorizante de como um sistema venenoso penetrava nos cantos mais pobres e esquecidos do país. Em apenas uma semana, mais de 200 pessoas assinaram uma petição para denunciar Juliano pelos crimes de violação das normas de segurança alimentar, provocar danos graves à saúde de menores de idade, produção e distribuição de produtos sem aprovação dos órgãos reguladores. A televisão nacional convidou advogados, médicos e jornalistas para analisar o caso. Um deles disse: "Isso é um alerta. Quando a fome faz com que uma família aceite qualquer coisa de graça, sem perguntar de onde veio, é aí que monstros como Juliano aparecem." Luiz participou de um debate ao vivo na emissora EPTV Campinas. Ele levou exames laboratoriais de Álvaro, e declarou diante de milhões de telespectadores: o nível de E320 no sangue da criança está 6 vezes acima do permitido. Essa substância não deve ser usada em alimentos para menores de 3 anos e ele consumiu diariamente por 3 anos. O que o senhor pensa sobre a mãe, Clara? Perguntou a apresentadora. Luiz permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois respondeu pausadamente: eu jamais vou perdoar um sistema que faz uma mãe escolher entre ver seu filho morrer aos poucos ou aceitar um alimento gratuito de origem duvidosa. Ela errou. Mas o erro dela nasceu do desespero. O estúdio inteiro ficou em silêncio. A câmera focou Clara sentada ao lado de Álvaro no hospital, segurando uma colher de mingau que já havia esfriado há horas. O Fórum de Primeira Instância de São Paulo estava lotado na manhã de segunda-feira. O sol ainda nem havia nascido completamente, e uma longa fila se formava do lado de fora, olhares curiosos, indignados, ou cheios de compaixão. Dentro, na sala de audiências número 2, acontecia a audiência preliminar do caso dos biscoitos tóxicos de urso, com presença da imprensa, funcionários da Secretaria de Saúde e representantes da Defensoria da Criança e do Adolescente. Clara entrou em silêncio, o rosto abatido, cabelo preso com um elástico velho. Vestia um vestido cinza desbotado, e mantinha as mãos apertadas uma na outra, sem parar.
Ao seu lado estava o advogado público Carlos Soares, um homem de meia-idade conhecido por seu compromisso com os direitos humanos. Ele se inclinou levemente e disse: Clara, diga apenas a verdade. A senhora não está sozinha aqui. Ela assentiu, os lábios tremendo. No banco da juíza estava Isabel Silva, conhecida por sua rigidez, mas também por sua imparcialidade. Ela bateu o martelo suavemente. O tribunal dá início à audiência. O caso trata da senhora Clara Nunes, investigada por possível negligência na criação de menor e suposta ligação com a distribuição de biscoitos contaminados que causaram danos à saúde infantil. O promotor, Marcos Guimarães, levantou-se com firmeza. Excelência, a ré Clara Nunes é mãe biológica de Álvaro, atualmente hospitalizado em estado grave. Durante 3 anos, ela alimentou o filho exclusivamente com um tipo de biscoito sem origem comprovada, levando à desnutrição severa, lesões hepáticas e possível atraso neurológico. Tal conduta, intencional ou não, representa uma grave negligência, e deve ser avaliada à luz da lei. Carlos se levantou: Excelência, minha cliente é mãe solo, vive em situação de extrema pobreza, sem assistência social, sem renda fixa. Ela cometeu um erro, mas jamais teve a intenção de prejudicar o filho. Solicitamos a oportunidade de apresentar os detalhes do contexto em que vive. Isabel assentiu. Concedido. Carlos se virou para Clara e disse suavemente: Fale com toda a verdade que há dentro do seu coração. Clara se levantou, caminhando passo a passo até o banco das testemunhas. Seus olhos encontraram os olhares das pessoas na sala, olhares de julgamento, de reprovação, mas também de compaixão. Me chamo Clara Nunes, começou ela, com a voz rouca. Tenho um filho chamado Álvaro. Ele tem 6 anos. Ela engoliu em seco e continuou: Eu tinha um emprego modesto em um escritório. Mas quando ele tinha 3 anos, fui demitida porque a empresa faliu. Enviei currículos para muitos lugares, mas ninguém me contratava porque eu tinha um filho pequeno e não podia trabalhar à noite. Nessa época, Álvaro começou a ficar seletivo com a comida. Ele não engolia nada do que eu cozinhava. Vomitava até o leite. Gritava com o mingau. Levei ele ao médico, mas só disseram: é fase, vai passar o ponto. Todos permaneceram em silêncio. Um dia, encontrei um panfleto deixado na minha porta. Dizia que havia biscoitos gratuitos para crianças, em uma área industrial abandonada. Eu fui até lá. Um homem chamado Juliano me entregou um saco de biscoitos em forma de urso. Ele disse: São biscoitos nutritivos em teste, as crianças adoram o ponto. Ela parou, a garganta travada. Lágrimas caíam sem controle. Naquela noite, e pela primeira vez em 2 dias, Álvaro comeu. Comeu um inteiro. E dormiu tranquilo. Eu chorei de alívio. Não precisava mais pensar em cada refeição. Bastava dar o biscoito. Ela apertou as mãos, trêmula: Voltei lá. Toda semana. Eu sabia que aqueles biscoitos não eram bons. Mas eu não tinha outra escolha. Não tinha mais dinheiro. Estava sozinha. Eu estava desesperada. O silêncio tomou conta da sala do tribunal. Marcos olhou para Clara por um instante longo e perguntou: A senhora chegou a procurar ajuda de organizações sociais? Sim. Mas meu pedido foi recusado porque eu não se enquadrava nos critérios de urgência. Fiquei horas na fila do posto de trabalho, mas disseram para eu voltar no mês seguinte. Mas Álvaro estava com fome naquele mesmo dia. E não tive forças para esperar. Isabel franziu a testa. A senhora tinha consciência de que alimentar seu filho exclusivamente com um único alimento por tanto tempo poderia causar danos irreversíveis? Clara assentiu. Eu tinha, sim. Mas cada vez que ele vomitava outra comida e cada vez que gritava, convulsionava e eu sentia medo. Escolhi o caminho mais fácil. Eu errei. Carlos se levantou e apresentou alguns documentos. Excelência, aqui estão os registros de que Clara tentou, por diversas vezes, conseguir auxílio emergencial, sem sucesso.
Além disso, o menino Álvaro está em processo de reabilitação, e Clara não deixou de estar ao lado dele nenhum único dia no hospital. Luiz foi chamado para depor. Ele se levantou com seriedade e fez um aceno respeitoso. Sou o Dr. Luiz Andrade e fui o primeiro a identificar o estado grave de desnutrição do Álvaro. Fui eu quem iniciou o tratamento e acompanhei todo o histórico. O senhor poderia descrever o estado psicológico da mãe? Perguntou Carlos. Luiz respirou fundo. Clara esteve ao lado do filho o tempo todo, mesmo quando ele gritava, se agredia. Ela suportou todos os olhares, todas as críticas, sem ir embora. O senhor acredita que ela quis causar mal ao menino? De forma alguma. Acredito que Clara entrou num estado de colapso emocional, quase depressão funcional. Nenhuma pessoa em plena saúde mental alimentaria um filho com apenas um tipo de alimento por 3 anos. Mas não foi por maldade. Foi por exaustão. Marcos franziu o rosto. Mas os danos são graves. Luiz assentiu. Sim. Mas a pergunta é, nesses 3 anos, alguém bateu à porta dela? A sala ficou em silêncio total. Após 3 horas de audiência, a juíza Isabel declarou: Clara não seria processada criminalmente, pois não havia indícios de intenção de causar dano. No entanto, ela seria submetida à supervisão especial por 12 meses. Deveria participar de um curso obrigatório de cuidados infantis. E colaborar plenamente com médicos e profissionais de saúde no processo de recuperação de Álvaro. Clara caiu em prantos e desabou no chão. Carlos a amparou e sussurrou: Você fez o melhor que podia. Após a audiência, Clara não voltou para casa. Pegou o ônibus da tarde para ir ao hospital. Os corredores estavam vazios, sob uma luz branca e fria. No quarto, Álvaro ainda jazia imóvel, o bracinho enfaixado, o rosto pálido. Clara sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando em silêncio. Não chorava. Não tremia. Era apenas uma mãe que, enfim, enxergava o abismo no qual havia caído. Uma enfermeira entrou. Seu nome era Helena Soares, pequena, de cabelos castanhos e olhar acolhedor. Helena, Clara sussurrou. Você é quem cuida da reabilitação emocional do Álvaro, não é? Sim, Helena assentiu. Estarei aqui todos os dias. Vamos lutar juntas, Clara. Clara olhou nos olhos daquela moça pela primeira vez, após tantos anos, seu olhar não estava mais perdido. O primeiro dia de novembro começou com uma chuva fina que caía desde a noite anterior. O céu de Campinas era de um cinza opaco, frio e exausto como o próprio coração de Clara. Ela estava sentada ao lado da cama do filho, as mãos magras apoiadas na borda da cadeira, o olhar fixo em Álvaro, um menino de apenas 6 anos, com o corpo encolhido como um galho prestes a secar. Clara já havia perdido a conta dos dias desde a internação do filho. 3 semanas? Ou mais. Não saiu do hospital nem uma noite. A cadeira de madeira ao lado da cama era onde ela desabava quando o cansaço vencia. A comida vinha de doações, os banhos eram tomados no banheiro do andar inferior, e ela alternava entre apenas 2 trocas de roupa. Mas Clara não se importava. Helena ainda não chegou? Perguntou baixinho, os olhos sem se desviar de Álvaro. A enfermeira de plantão, Patrícia, respondeu: Hoje ela deu aula no grupo de reabilitação de linguagem pela manhã, mas volta na hora do almoço. Clara assentiu. Eu queria saber, hoje o mingau mudou o sabor? Ontem ele quase não reagiu. Patrícia suspirou, da cozinha preparou mingau de aveia com banana amassada. O mais neutro possível, seguindo orientação da nutricionista. Obrigada. Quando ficaram a sós, Clara se inclinou e sussurrou. Você consegue me ouvir, Álvaro? Mamãe sabe que você ainda está aí. Só me dá um sinal e aperta a mão da mamãe. Mas o menino permaneceu em silêncio. Olhos fechados, lábios ressecados, a pele pálida. Só o som do monitor de soro indicava que aquele corpinho ainda estava vivo. Ouviu-se uma batida suave na porta. Helena entrou, carregando um livro de capa dura com um super-herói de capa azul. Oi, meus queridos, ela disse baixinho.
Hoje eu trouxe uma nova história. Sobre um menino chamado Tiago, que tinha medo de toda a comida do mundo menos batata frita. Clara deu uma risadinha breve. E ele superou. Sim, sorriu Helena. E depois de 3 semanas, Tiago comeu até sopa de cenoura. Ela sentou ao lado da cama de Álvaro, abriu o livro, e começou a ler com uma voz macia como quem lê para um recém-nascido. Tiago olhou para a tigela de sopa como se visse um monstro. Não. Tem cheiro de cenoura. Eu odeio cenoura, gritou ele. Mas a mãe de Tiago disse, essa sopa não é de cenoura, é uma poção mágica. Um gole, e você vira um super-herói. Clara baixou a cabeça. Seus ombros tremiam. Helena parou a leitura e pousou a mão sobre o ombro dela. Eu não espero que ele coma hoje. Mas se plantarmos sementes suficientes e um dia ele vai estender a mão para colher a colher. Nesse momento, a doutora Érica entrou, com uma pasta nas mãos. Desculpem interromper, disse ela, olhando para Clara. Temos os resultados mais recentes da avaliação psiquiátrica de Álvaro. Clara se endireitou, o coração apertado. E então? Ele ainda mantém reflexos básicos, mas as respostas a sons e sabores estão diminuindo. Pode ser resultado de uma lesão leve na área central do cérebro que regula emoções, um tipo de transtorno pós-traumático de longa duração. Clara tremeu. Quer dizer, e meu filho pode nunca mais ser normal? Não podemos afirmar com certeza. Mas se não houver melhora na nutrição nas próximas 2 semanas, o risco de atraso permanente no desenvolvimento é real. Clara desabou em lágrimas. Helena apertou seu ombro e sussurrou, não desista. Ele precisa de você. No dia seguinte, Luiz voltou ao hospital com um pequeno bolo. Não era de urso. Sem corantes. Apenas um bolo de aveia, caseiro, sem açúcar, embrulhado em papel manteiga branco. Clara, disse ele, fiz este em casa. Ingredientes totalmente naturais. Sem química. Sem cheiro forte. Só aveia, banana madura e um pouco de óleo de canola. Quer tentar? Clara olhou para o bolo, depois para Álvaro, ainda imóvel. Podemos tentar? Perguntou Luiz. Clara assentiu. Deixe que eu tento. Ela se aproximou, pegou um pedaço pequeno, usou uma colher para separar as migalhas e encostou levemente nos lábios do filho. Álvaro, esse é o biscoito do super-herói que a mamãe fez. Ele tem poderes mágicos. Come só um pedacinho, tá bem? O menino não reagiu. Mas também não fez careta. Nem virou o rosto. Clara tremia. Por favor, não esperem nada desse gesto minúsculo. Mas para mim, isso já é um milagre. Ela colocou a migalha de biscoito na beira dos lábios do filho. 1 minuto se passou. 2 minutos. Nada aconteceu. Mas no 3º minuto, Álvaro mexeu os lábios, pegou a migalha e engoliu. Luiz ficou boquiaberto. Érica franziu o senho enquanto olhava para o monitor. Helena apertou os lábios para não chorar. Clara se ajoelhou no chão, abraçou a mão do filho e beijou os dedinhos pequenos. Obrigada, meu filho, obrigada. Naquele dia, a imagem de Álvaro com a migalha de biscoito se espalhou pelas redes sociais, acompanhada da legenda Álvaro, o pequeno milagre em meio ao pesadelo. Pela primeira vez em semanas, os comentários começaram a mudar. Clara é uma mãe desesperada, não uma criminosa. Torcendo pela recuperação do Álvaro. É a sociedade inteira que falhou, não só ela. No entanto, ainda havia milhares de pessoas indignadas com Juliano Pereira. O tribunal já havia formalizado a denúncia contra ele com 4 acusações graves. O julgamento estava previsto para acontecer em 3 meses. Luiz foi convocado como testemunha técnica. Helena também prestaria depoimento sobre os efeitos a longo prazo da dependência de alimentos industrializados em crianças pequenas. Mas num cantinho do hospital, longe das câmeras e da imprensa, Clara continuava ali, dia após dia. Ela aprendeu a fazer mingau ralo, a amassar legumes, a conversar com uma criança que não respondia.
Ouviu Helena ensinar como acordar o filho contando uma história, como dizer uma mãe te ama ou com entonações diferentes. Certa manhã, Clara tentou levar a colher de mingau até a boca de Álvaro. O super-herói Tiago disse que se você comer uma colher, vai ter força para dar um chute no monstro que odeia comida. Álvaro franziu a testa. Ele abriu os olhos. Clara prendeu a respiração. Mamãe, ele sussurrou, como um sopro frágil. Ela desabou em prantos, soluçando alto pela primeira vez. Érica correu para dentro, Helena praticamente se jogou ao lado da cama. Ele falou, exclamou Helena. Ele respondeu. Clara abraçou o filho com força. Ela sabia que o caminho ainda era longo, mas, pela primeira vez, seu coração não pesava mais de culpa. Havia um pequeno lampejo de algo parecido com esperança. Naquela manhã, quando os primeiros raios de sol passaram pela janela do hospital, o quarto 304 da ala pediátrica se iluminou de um jeito diferente. Álvaro continuava deitado, mas seus olhinhos já se abriam mais, e, especialmente, sua boca se mexia quando via Clara entrando. A mamãe trouxe o mingau dos super-heróis, Clara disse baixinho, com a voz leve como o vento. Dessa vez, o menino não virou o rosto. Apenas olhou fixamente para a mãe. Seu olhar, que antes era opaco e distante, agora estava um pouco mais claro. Helena entrou logo depois, segurando um copo decorado com o personagem ursinho astronauta, um ursinho fofo com capacete espacial. Ela disse: Hoje vamos testar mais um exercício. Álvaro, você gostaria de ser astronauta? Mas para viajar pro espaço, a gente precisa comer comida sem gravidade igual a esse mingau de aveia aqui. Clara deu uma risada. Você não quer cair da nave espacial, né? Álvaro olhou para a mãe, depois para Helena. Um movimento leve no joelho, como se quisesse sentar. Helena rapidamente ajustou a cama num ângulo de 30 graus. Vamos tentar uma colher? Clara pegou a colher, colocou um pouco de mingau, e esperou. Álvaro abriu a boca. A primeira colher de mingau foi sem lágrimas, sem gritos, sem convulsões. Apenas uma colher. Depois outra. Érica estava parada na porta, segurando um maço de prontuários, e virou-se para Luiz, que se aproximava. Você está vendo isso? Luiz assentiu e sorriu. Estou vendo um milagre. Naquele mesmo dia, no gabinete da Promotoria de Campinas, Juliano Pereira sentava diante de uma mesa com advogados e juízes, em uma audiência reservada antes do julgamento oficial. O promotor Marcos Guimarães folheava uma pilha de documentos. O senhor admite ter fabricado biscoitos sem registro sanitário? Eu fazia artesanalmente. Juliano deu de ombros. Não era produção industrial. Mas o senhor distribuiu em larga escala, de forma sistemática, e ainda manteve anotações com observações sobre reações em crianças. Eram anotações pessoais. Anotações pessoais não incluem frases como criança X dorme profundamente após comer o biscoito ou o adicionar 3 ml de aromatizante reduz reações de vômito. Isso é experimento. E o senhor testou em seres humanos crianças. O advogado de Juliano interferiu. Meu cliente nunca obrigou ninguém a consumir o produto. A escolha foi dos pais. Pais em situação de miséria não têm escolha. O senhor explorou o desespero deles para alcançar seu próprio objetivo. Marcos apresentou uma pasta de fotos. Nela, estavam imagens de Álvaro, das gêmeas de Itatiba, e de um menino de 3 anos de Ribeirão Preto, todos apresentando sintomas de desnutrição e internados após consumir os biscoitos de Juliano. Deseja acrescentar mais alguma coisa? Marcos perguntou. Juliano recostou na cadeira, o olhar frio. Eu só tentei ajudar os esquecidos. O Estado não ajuda, então eu ajudei. De volta ao hospital, os dias seguintes foram de esforço constante para Clara. Ela e Helena começaram a estabelecer uma rotina para Álvaro: hora da comida, da contação de histórias, e de exercícios leves. Clara aprendeu, pela primeira vez, a fazer caldo de legumes, amassar banana, cozinhar batata no vapor sem tempero. Todas as manhãs, ela levava a bandeja até o filho e lhe dava cada colher com as próprias mãos. Você vai comer para ficar forte, e quando a gente voltar para casa, mamãe vai fazer sopa de ursinho para você, Clara sussurrava.
Ursinho, não precisa mais, respondeu Álvaro, baixinho. Essa frase quase fez Clara desabar em lágrimas. Helena abraçou com força, e nós vencemos, Clara. Luiz passou a visitar com mais frequência. Um dia, levou um gibi desenhado por ele mesmo. A história era sobre um menino chamado Álvaro, que derrotava o monstro do biscoito de urso comendo sopa de espinafre. Helena, tá vendo? Luiz riu. Acho que tenho talento para escrever histórias infantis. Helena riu também. Se eu fosse editora, assinava contrato agora mesmo. Álvaro olhou para os dois e perguntou baixinho: Doutor Luiz, posso ficar com esse livro? Pode guardar para sempre, meu campeão, respondeu Luiz, com os olhos úmidos. Um mês depois, a saúde de Álvaro já havia melhorado bastante. Ele conseguia comer sozinho, até brincava com algumas crianças na ala de reabilitação. A escola onde ele estudava mandou uma carta escrita à mão, junto com uma caixa cheia de desenhos feitos pelos colegas, ursinhos, super-heróis, Mingau, Clara e Álvaro de mãos dadas. Clara leu cada um com as mãos tremendo. Filho, a gente vai para casa logo. Álvaro segurou a mão da mãe e sorriu. Mas não faz mais biscoito de urso, tá? Clara riu entre lágrimas. Nunca mais. Érica entrou com um aviso: o hospital liberou a alta do Álvaro para a semana que vem. Só precisa manter a dieta e voltar às consultas no prazo. Ela entregou um papel com o endereço: esse é o Centro de Apoio Nutricional Infantil. Eles vão fornecer comida gratuita por 1 ano e te ensinar receitas saudáveis. Clara segurou o papel como um tesouro. E isso aqui, disse Helena, entregando um envelope. Formulário para ser ajudante na cozinha do hospital. Você quer tentar? Clara abriu o envelope e leu: um voluntário auxiliar de preparo de alimentos pediatria. Eu não sei se sou boa o suficiente. Helena segurou sua mão: você sobreviveu. Você é a mãe mais corajosa que já conheci. E esse hospital precisa de pessoas como você. Clara abraçou Helena. Obrigada por não virar as costas para mim e pro meu filho. Enquanto isso, o Tribunal Estadual marcou a data do julgamento de Juliano, agora com mais de 6 acusações formais, sendo a mais grave testes ilegais que colocam em risco a saúde de menores de idade. Luiz, Érica e Helena foram convocados como testemunhas. Clara também recebeu uma carta a chamando como testemunha especial, mas desta vez, ela não subiria tremendo, nem com a cabeça baixa em arrependimento. Luiz entregou a Clara um maço de documentos. Você não é mais ré. Você é testemunha. E é a voz das mães que foram abandonadas. Clara assentiu, apertando levemente a mão dele. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Sem esconder nada. Luiz olhou para Clara, com o olhar suavizado. Nós vamos encerrar esse pesadelo juntos. Naquela manhã, o Tribunal Estadual de Campinas estava lotado. Do lado de fora, centenas de cidadãos seguravam cartazes. Crianças não são cobaias. Justiça para Álvaro e as outras crianças inocentes. Juliano tem que pagar. Clara se olhou no espelho da sala de espera das testemunhas. A camisa branca que usava havia sido preparada pelo hospital no dia anterior. Helena arrumou a gola e sorriu de leve. Você está com uma aparência muito forte. Mas eu estou com medo, sussurrou Clara. Nunca falei na frente de tanta gente. Helena também está tremendo. Luiz entrou na sala com uma xícara de chá quente nas mãos. Nós não somos super-heróis. Mas a verdade está do nosso lado. E o Álvaro? Perguntou Clara, preocupada. Está brincando com os amigos na ala de reabilitação, respondeu Helena. Eu disse para ele esperar uma surpresa da mamãe. Clara assentiu, respirou fundo. Na sala do tribunal, Juliano Pereira estava sentado em silêncio entre 2 agentes de segurança. Vestia uma camisa cinza, cabeça baixa, mas seus olhos não perdiam o tom gelado. Sobre a mesa à sua frente, estavam pilhas de documentos, provas, fotografias e exames de mais de 7 crianças relacionadas aos biscoitos de urso contaminados. O promotor Marcos Guimarães se levantou, com voz firme.
Excelentíssimo Tribunal, o réu Juliano Pereira responde por 6 acusações, incluindo produção de alimentos sem licença, uso de substâncias proibidas em alimentos infantis, distribuição não regulamentada e, especialmente, realização de testes ilegais em menores de idade com consequências graves. Temos 14 testemunhas, entre médicos, enfermeiras, psicólogos e responsáveis legais. A juíza presidente, Ana Oliveira, com cabelos grisalhos e um olhar severo, sinalizou: chame a primeira testemunha. Luiz subiu ao púlpito e relatou todo o processo de diagnóstico, exames e tratamento de Álvaro. Ele mostrou imagens dos exames de sangue e uma foto do menino em crise convulsiva ao ser privado do biscoito. Isso não é intoxicação aguda, disse Luiz. É dependência crônica. Algo semelhante ao vício. Isso destrói totalmente a capacidade de recuperação natural da criança. Helena continuou. Álvaro levou quase 6 semanas para aceitar a primeira colher de mingau. O cérebro dele reagia como se estivesse passando por abstinência. Toda vez que ficava sem o biscoito de urso, ele sofria física e emocionalmente. Érica acrescentou. Testar sem controle, sem acompanhamento, em crianças, isso é crime. Não existe justificativa que isente essa responsabilidade. Juliano permaneceu calado. Só respondeu quando a juíza se dirigiu diretamente a ele. Eu nunca obriguei ninguém. Eu só fazia os biscoitos. Não sabia que podiam fazer tanto mal assim. Marcos jogou um caderno de anotações sobre a mesa. E essa anotação? Criança X apresenta cansaço e sonolência após 3 biscoitos? Ou um aumentar aromatizante para disfarçar o gosto amargo do I-320? O senhor não sabia? Ou fingiu que não sabia? Juliano emudeceu. Por fim, Clara foi chamada ao púlpito. A sala do tribunal ficou em absoluto silêncio. Clara ergueu a cabeça, os olhos firmes. Relatou cada vez que recebeu os biscoitos, cada choro de Álvaro, cada momento em que ignorou seus próprios receios só para ver o filho dormir em paz. Mas, naquele dia, sua voz era firme. Eu já achei que merecia ser condenada. Mas agora eu entendo, quem merece julgamento é quem usou a pobreza como desculpa para transformar meu filho em cobaia. A juíza assentiu, voltando-se para Juliano. O réu tem algo mais a declarar? Juliano permaneceu em silêncio. 1 hora depois, após deliberação privada, a sentença foi lida. 10 anos de prisão por violação das normas sanitárias e testes ilegais. Multa de R$ 180 mil como compensação às vítimas. Proibição vitalícia de trabalhar com produção de alimentos. Juliano não demonstrou reação. Mas do lado de fora, o aplauso do público soou como uma onda. Clara saiu do tribunal com Luiz e Helena ao seu lado. Repórteres a cercaram, flashes disparando sem parar. Mas ela disse apenas uma frase. Obrigada por não esquecerem das crianças. 1 semana depois, na escola infantil Sonho de Criança, a cerimônia de encerramento foi realizada. No pátio sombreado pelas árvores, alunos sentavam em fileiras, professores distribuíam certificados e prêmios. O nome de Álvaro foi chamado. Ele subiu timidamente ao palco, usando camisa branca e calça azul que a enfermeira Patrícia havia passado. A professora Teresa, antiga educadora dele, lhe entregou uma plaquinha. O mais corajoso da turma. Álvaro olhou para o público e viu Clara no meio da multidão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sorriu e gritou. Eu te amo, mamãe. Todos os alunos, pais e professores se levantaram e aplaudiram. Clara subiu ao palco, ajoelhou-se e abraçou o filho com força. Pela primeira vez, após todo medo, culpa e raiva, tudo desapareceu. Restaram apenas o sol, os aplausos, e o sussurro em seu coração. Nós sobrevivemos. 2 meses depois, Clara foi contratada oficialmente na cozinha do hospital não mais como voluntária, mas com vínculo formal. Ela aprendeu a cozinhar pratos especiais para crianças desnutridas. Todos os dias, escrevia algumas linhas em seu caderno. Dia 13, acrescentei cenoura amassada à sopa de abóbora. Álvaro disse que estava gostosa.
Helena continuava sendo uma amiga inseparável, e Luiz, mesmo atarefado, aparecia toda semana com novos biscoitos de aveia feitos por ele, agora com frutas secas. Tá vendo? Ele sorria. Meu neto agora pede meus biscoitos toda semana. Álvaro corria até ele e o abraçava. Você é meu médico super-herói favorito. Luiz ria e o apertava forte no colo. Certa noite, quando tudo estava em silêncio, Clara sentou na varanda do novo apartamento alugado com a ajuda de uma ONG que apoia mães solo. Álvaro dormia profundamente lá dentro, abraçado a um novo ursinho de pelúcia. Clara olhou para o céu estrelado. A brisa acariciava seus cabelos. Ela sussurrou. Obrigada por dar ao meu filho uma segunda chance. E obrigada por me dar uma chance de ser mãe de verdade. Essa história é um alerta poderoso sobre a indiferença da sociedade diante da pobreza e da fragilidade das crianças frente a perigos invisíveis. Ninguém tem o direito de explorar a miséria alheia para se beneficiar, especialmente quando envolve vidas que ainda não sabem se defender. Ao mesmo tempo, a narrativa afirma que o amor de mãe, quando recebe apoio e oportunidade, pode se tornar uma força milagrosa capaz de erguer alguém do fundo do abismo. Justiça não é apenas punir o culpado, mas iluminar o caminho daqueles que um dia se perderam. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.